Fábio Ribeiro, segunda edição do Mexido Expandido, do Mexidão, digamos assim. Ainda piloto. Semana passada foi um sucesso. Eu, particularmente, nos meus critérios de sucesso, foi um sucesso. Tivemos já um hate, um comentário de uma seguidora que não gostou da minha postura. Outra... Então, eu achei que foi um sucesso. Me chamou de convidado. Chamou você de convidada, ou seja, não é seguidora. Não está no grupo do WhatsApp. Não está acostumada com a nossa falta de etiqueta na gravação de vídeos. É isso. Então, só recapitulando. Mexidão será um conteúdo semanal. Toda quarta-feira a gente vai soltar essa edição expandida. Se você quer ter acesso a ela 2 dias antes do Planeta Terra, você se inscreve no WhatsApp, no link que tá aqui embaixo, para você ter acesso a esse grupo especial, particular, de pessoas que podem acessar o Mexidão antes de todo mundo. E aí a gente sempre solta uma versão pocket pequenininha no Instagram, certo? Isso mesmo. E a pergunta que não quer calar é: qual o tema do Mexidão de hoje? Vou fazer uma introdução, né? Vai. Uma introdução porque acho que a partir da introdução o tema ganha relevância. A notícia solta, assim, ela não faz tanto sentido e não chama tanta atenção. Mas partindo do princípio que a gente vive hoje numa sociedade muito polarizada, né? Para onde a gente olha existe polarização. Se o tema é política, se é meio ambiente, enfim, se é o futuro do país, se é como é que você desenvolve a sua carreira, que tipo de postura e comportamento a gente deve ter, sempre tem polarizações. Certo? Isso é um fato. Digamos que a gente vive uma época muito emocionada, para usar o termo do momento. Assim, as pessoas são emocionadas, até porque... Polarização, deixa eu só ver se eu entendi. Polarização quer dizer visões emocionadas. Eu não consigo ter uma argumentação tranquila, eu acabo sempre me emocionando e aí eu já... De certa forma, assim, não necessariamente as pessoas não têm os seus racionais, mas extrapolar esse racional tem envolvido muita emoção, até porque as redes sociais premiam esse comportamento emocionado, né? O motor das redes sociais hoje, aquilo que gera engajamento, não pode ser tão sóbrio e neutro como somos aqui. Nós não somos tão emocionados assim. Vai ver por isso que a gente não faz tanto sucesso, a gente não gera tanta polêmica, não fica eventualmente criando clickbaits e coisas do tipo. E aí, basicamente, quando a gente analisa a inteligência artificial nesse contexto, uma das grandes críticas que se faz à inteligência artificial generativa, uma das grandes críticas projetando o futuro, é uma eventual incapacidade dela de reproduzir todas essas emoções humanas do jeito que elas são, seja em qualquer tipo de atribuição. A gente imagina que esse seja o principal calcanhar de Aquiles, assim, né? Automatizações, ok, funcionam bem, mas substituir um ser humano na sua essência, nos seus defeitos, emoções e coisas desse tipo, tende a ser uma das principais questões da inteligência artificial. Sim. Vai daí que eu li uma reportagem, né, que me chamou a atenção exatamente por questionar esse ponto. Exatamente. E eu tenho algumas discordâncias quanto a ela. Segura, vai. O artigo diz o seguinte, que a inteligência artificial não emocional, não emocionada, pode ser um trunfo para a economia no futuro. Uma das grandes questões que se discute com a inteligência artificial é a incapacidade de reproduzir os nuances da emoção humana. E aí os detratores ou aquelas pessoas que ainda desconfiam do potencial dizem, olha, é legal, bacana, automatização, mas daí a substituir a inteligência e, enfim, comportamentos humanos é uma grande distância. Por isso que essa reportagem chama atenção, porque ela bate exatamente no ponto contrário. Ela diz que uma das grandes vantagens da inteligência artificial é a supressão da emoção. Perfeito. Porque ao suprimir a emoção, a gente evita muito dos problemas causados por seres humanos, inclusive com repercussões em performance, resultado que é não controlar suas emoções. E aí, isso para mim é contraditório em relação a tudo que a gente ouve e tudo que a gente debate. Como assim uma inteligência artificial não emocional pode ser tão positiva assim? Perfeito. E aí vai um pouco da minha discordância, podemos chamar assim, da definição de emoção que o artigo colocou. Sim. Depois a gente vai deixar o link aqui do artigo para vocês, aí vocês veem se vocês corroboram com a nossa opinião aqui ou com a do autor. Para mim, emoção tem um pouco a ver com empatia, Fábio. Sim. E eu acho que ele usou unemotional, né, tipo não emocionado, como um sinônimo de
imparcialidade. E eu acho que isso está errado. A emoção é o que deixa a gente parcial, empático e que faz com que a gente produza na sociedade atual. Eu não acho que a gente precisa ser exagerado. Eu acho que o que ele quis dizer do unemotional tem a ver com a gente ser mais técnico, com a gente ser ponderado, com a gente não ficar enfiando um monte de adjetivo. Quando você vai pedir lá pro ChatGPT ou pro Gemini, qualquer um deles, mas o ChatGPT, isso é bem icônico, assim, descreva um conteúdo, uma palestra, nessa palestra maravilhosa, porque ele tá sendo treinado pela gente, e a gente é assim, a gente qualifica muito as coisas, né? A gente tem um estilo muito mais ocidental do que um estilo mais americano, mais sóbrio e tal, de construir isso. Então, eu acho que ele se equivoca, e aí tá a minha contradição, porque não é sobre uma IA unemotional que a gente vai conseguir ter sucesso. É uma IA que ela usa emoção sim, ela sabe o que é amor, ela sabe o que é empatia, ela sabe o que é direitos humanos, ela sabe tudo isso, só que ela sabe usar de um jeito coerente, entendeu? Entendi. Eu acho que ele acabou escorregando nessa coisa. Eu não acho que ele chegou a escorregar, assim, porque ele não emite... A definição dele é meio polêmica. Pra mim, não é emoção. Ele não emite uma opinião contundente, mas ele diz emoção no sentido que eu concordo, embora a minha concordância, ela, de alguma emoção forma... de exagero, Fá. Ele usa emoção como exagero, na minha opinião. Ele usa emoção como um efeito de uma situação num processo de tomada de decisão. Então, assim... Isso, de fato, é um ponto que diferencia profissionais cobiçados daqueles profissionais que, de fato, estão em desenvolvimento. Mas todo ser humano toma decisão emocionada. É isso que eu estou questionando. Sim. Tirar emoção não vai fazer a gente tomar decisões melhores. Para mim, esse é o equívoco. Sim. Porque se eu tiro emoção... Vou dar um exemplo, tá? Eu tive essa conversa ontem com a minha amiga Lohana, vou dar o crédito aqui. Sobre se a inteligência... Olha a pira, olha as conversas que a gente tem no almoço, né? Se a inteligência artificial soubesse o que é amor, a gente não precisava ter medo dela. Aí, enfim, durou 3 horas essa conversa. Sim, acho que... Não vai dar tempo para resumir aqui nesses 20 minutos. Mas a gente não cria esse tipo de dataset. A gente não tem esse cuidado de ensinar de forma concisa, consciente, estruturada esses sentimentos. E aí a gente está usando emoção como sinônimo de extravagância, de overqualificação das coisas, entendeu? Eu não sei exatamente. Acho que ele escorregou. Eu não acho que tenha sido um escorregão, porque eu consigo pegar um pouco da nuance do pensamento. Assim. Quando eu disse que, por exemplo, o controle de emoção diferencia um profissional de excelência... Um profissional racional, você quer dizer assim? Não necessariamente racional, mas de excelência de um desenvolvimento. Inteligência socioemocional. Uma pessoa que tem uma inteligência emocional é melhor. Vou trazer um exemplo um pouco mais rudimentar para os esportes, por exemplo. Vai. A gente pode falar do Messi, por exemplo. O Messi é tido um gênio por conta da habilidade técnica dele, mas muito por saber controlar a leitura de jogo no momento crítico. Djokovic. Então, ao mesmo passo, outras pessoas que são extremamente talentosas, elas pecam exatamente por, no momento mais crítico, não saberem se controlar. Mas gostei. Vamos lá, que aí eu quero a questão principal disso é o timing. Ninguém discorda que essas pessoas... Ninguém discorda que o Djokovic não tem emoção. Ele é uma pessoa extremamente emocionada no bom sentido. Ele tem leitura de mundo, ele é um cara apaixonado pelo que faz. Chorou na A questão é de timing. Quando ele está jogando um grande slam num ponto decisivo, ele consegue neutralizar a emoção, não a emoção total, mas a emoção que de alguma forma pode colocar ele num outro vetor de pensamento. Mas ele está emocionado, por isso que eu acho, não é sobre emoção, é esse exagero, você ser passional. Não, ele é composto de emoções, mas naquele momento ele é mais objetivo. Então, eu estou dentro de um jogo, eu estou ganhando ou eu estou perdendo e eu tenho que fazer a próxima jogada. Mas é isso que eu estou falando, eu não acho que o termo é emoção, eu acho que ele só se equivocou. Eu concordo com tudo que ele falou, mas eu acho que a definição de emoção, ela foi equivocada, devia ser tipo crimes passionais, sei lá, posturas passionais. Que não deixa de ser emoção. Quando a emoção não deixa de ser emoção. Sobrepõe a razão, entende? O artigo ele vai mais para um ponto das questões do... Ele diz que e aí, só pegando o ponto, o gancho do artigo... Leia um artigo inteiro. O artigo fala sobre a IA não emocional, mais aplicado ao contexto de atuação no mercado financeiro. E aí, o que ele diz? Né? Um operador, vamos pegar aqui um operador ou uma operadora de mesa, de bolsa de valores, que opera em renda variável além do calor. Meu marido. Coisa.
Essa pessoa, ela traz emoções de casa, Traz. da relação familiar, ela está exposta às notícias que ela lê no momento, ela tem um gestor que pode pressioná-la, uma Tipo, é gestora que pode impossível essa pressioná-la. pessoa ser imparcial, é isso que é... A decisão dela, ela traz elementos ali que compõem ela comprar ou vender no tempo que ela está tomando a decisão. O que ele diz da IA nesse momento, a IA consegue sublimar isso. Por quê? Porque ela não raciocina muito, ela não, o conceito de ganho e perda dela não é tão emocional, a partir do momento que assim, ela não coloca aquilo num processo, olha, se eu perder, destruiu minha vida, acabou tudo. Isso necessariamente, na sua opinião, faz com que a gente tome decisões melhores? Assim, empiricamente, eu já passei por isso. Tá. Eu, particularmente, me acho uma pessoa muito racional. Me acho uma pessoa lógica. Mas eu tenho muita dificuldade de neutralizar emoção quando eu opero finanças. Eu sempre fui CFO, sempre fui da área de finanças, mas eu era CFO corporativo, onde eu não tinha que tomar decisões de impacto rápido. As minhas decisões eram de longo prazo, eu era de planejamento e controle. Nisso eu me dava muito bem, porque eu tinha tempo de revisar as minhas decisões e elas não impactariam o minuto seguinte. E você conseguia não ser, na sua opinião, você conseguia ser imparcial? Eu conseguia... Isso te fez um profissional melhor? Eu conseguia qualificar, a minha emoção qualificava a minha lógica. Então, mas é isso que eu tô... Só que assim, na minha vida particular, quando eu tive que tomar decisões baseadas em tempo de execução rápida, que é tipo, operar a bolsa de valores, eu sempre me dei mal. Por quê? Porque a minha decisão naquele momento, a minha razão, ela vinha para um terceiro ou quarto plano, e em primeiro lugar ali, o que se evocava internamente de mim era um instinto primitivo. E primitivamente eu não reajo muito bem. Mas então acho que é isso, ó. Estamos convergindo aqui para o vídeo ficar claro para vocês. Inteligência artificial tem um trunfo sobre os humanos no que diz respeito a, em momentos decisivos, conseguir sobrepor uma tecnicalidade, um conjunto de informações não passional, não emocionado. Use a palavra que quiser. Não necessariamente isso vai ser bom ou ruim. Você vai ter que... Você, como humano, decidir quais situações isso é bom, quais situações isso é ruim. Sim, não é uma regra. Porque ela nem tem sempre... aplicações. Ela tem aplicações. No mercado financeiro, por exemplo, de curto prazo, segundo o artigo, e a gente concorda aqui, eu só trocaria o termo, isso é bom. A inteligência artificial pode sobrepor o desempenho de um humano passional, vai? O que de alguma forma me chamou a atenção no artigo, eu acho que as coisas elas servem para isso, né? Para ativar discussões. De fato... grandes questões no processo de tomada de decisões são emocionais. Né? São emocionais e isso diferencia, e tá tudo bem. Em alguns momentos é o que diferencia o sucesso do fracasso, essa capacidade de sentir emoção, inclusive. Mas ali ele traz uma perspectiva que ela não tem necessidade de ser uma regra especificamente, né? O que coloca, e eu concordo com essa colocação, é que em alguns campos, naquele momento, naquele tempo, às vezes é melhor você sublimar isso. Enfim, e de fato isso é a gente vai ter que aprender a fazer isso, eu gosto dessa ideia. Isso não elimina a necessidade de comportamentos empáticos, que aí é uma outra coisa, que tem uma outra reportagem, que é da The Economist, que saiu essa semana. Que é, será que a IA consegue recuperar a qualidade do atendimento ao cliente? Porque assim, atendimento ao cliente em algum momento passou por um processo de automação pré-inteligência artificial, né? Você de alguma forma criava ali as URAs, as árvores estruturadas, diz que 1 para falar aqui, diz que 2 e tal, enfim, era um processo era robotizado, percebido como otimizado para tentar filtrar, e aí o atendimento humano ficava numa camada muito distante, assim. Isso criou ranhuras, né? Não há quem não tenha sofrido com isso hoje e que acredite num processo de resolver um problema seu por uma dessas estruturas. Perfeito. E aí o que se discute é, será que a inteligência artificial consegue recuperar a empatia disso? O amor. Nesse caso especificamente, é uma discussão que ela não tira a emoção de campo, ela usa a razão para entender motivos do outro lado e tentar conciliar ali um atendimento que de alguma forma seja mais pertinente. São duas estruturas diferentes, né? Uma, eu preciso tomar uma decisão de impacto rápido e a outra não, eu preciso entender um problema. Perfeito. Então, assim, no entendimento de um problema, não dá para você tirar a emoção. Não ser emocionado. Não dá para você não considerar a emoção na solução. Perfeito. Aliás, uma das grandes críticas do atendimento ao cliente é esse, cara, tudo é contrato, tudo é uma regra lógica, isso irrita muito. Será que a inteligência artificial consegue pegar essas nuances e personalizar um atendimento que acomode, que acolha essa pessoa? Há quem diga que sim, é possível.
Há quem diga que não, é só ela só vai automatizar aquilo que já está errado. Sendo bem transparente, essa é a nossa opinião, tá, pessoal? E eu queria que vocês deixassem as opiniões de vocês aqui nos comentários. Adoraria saber se vocês estão acompanhando, se vocês acham que pode ser emocionado, não pode, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Mas só um ponto, eu acho que a grande dificuldade de fazer a inteligência artificial conseguir ser empática, emocionada no nível certo, é banco de dados. Eu não acho que a gente tem esse tipo de banco de dados e informação estruturada para treinar a IA. A gente vai ter que criar esses modelos. Eu acho que não existe. A gente vai ter que ensinar a IA de forma pragmática a fazer isso. Eu acho que sim, por um motivo bastante trivial, assim, né? A gente não se preocupou em organizar essas informações. Não é que a gente não se preocupou. Eu acho que também, né? Existe. Vou tentar simplificar aqui. Vai. Existe o mundo registrado e o mundo não registrado. Perfeito. A IA trabalha com o mundo registrado. Então, quando eu, Fábio, escrevo um texto, ou quando eu converso com a Camila, eu estou fazendo registros. Registros escritos ou registros em áudio. Né? Isso aqui é um registro, por exemplo. Só que o que está aqui, que na minha cabeça, e que foi filtrado para que isso gerasse um texto ou um áudio, ela não tem acesso. Tem milhões. Não, e tem milhões de outras variáveis. Tipo... Isso que me faz humano. Assim, a capacidade que eu tenho, o que eu escrevo ou falo, já é filtrado. Essa parte não filtrada, que é a parte da minha emoção bruta, instintiva, a IA não tem acesso. Perfeito. Então, por isso que eu acho que isso é quase que... Impossível. E aí, a minha visão é quase que impossível, não. Para mim, é impossível. Então, a gente vai trabalhar com uma IA que ela vai ter pensamentos, entre aspas, humanos, mas nunca tão complexos a partir de um ponto que ela não consegue entrar nessa Você não sabe nem escrever o que a gente está pensando, né? Porque então... o modelo novo do ChatGPT, não sei se você usou, que é o I.O., que ele te dá, em vez de colocar que ele está atualizando a memória, ele te conta... Sim. O que ele está fazendo, você percebeu? Sim. Depois muda lá em cima. Mas é uma matemática aqui. Exato, muda lá em cima e ele tenta organizar e te contar o que ele está fazendo. Ele é um modelo que tem mais tempo e mais gasto com reasoning, né? Com, tipo, raciocínio. E aí ele vai te contando. Mas ainda assim é matemática. Na verdade, então, mas aquilo é uma espécie de nudge, né? É uma espécie de... eles mudaram o modelo para valorizar isso. Sim, mas quando ele te diz que está raciocinando, ele quer que você tenha conforto de que ele está, de alguma forma, reproduzindo... Agora ele está te contando os fatos. Sim, ele está... Eu sei, mas ele de fato mudou o modelo. Sim, mas o fato de ele te contar é para gerar um conforto do tipo... Ah, sim. Não, isso é uma estratégia de produto. Mas o modelo novo lançado foi justamente para tentar endereçar isso. Deixa eu gastar mais tempo especulando quais são as etapas, quais deveriam ser essas etapas. Ótimo. Mas a questão para mim é o jeito que eu li essa reportagem que a gente está debatendo aqui e a forma como eu estruturei o pensamento que eu traria para esse negócio. Você não consegue nem explicar para uma IA. Eu não consigo explicar para uma IA e a IA não faria esse mesmo caminho, porque esse caminho é um caminho meu, especificamente. Perfeito. E eu não sou uma média, eu sou eu. E esse é o brilhantismo, né, da neuropsicologia, da neuro... a diversidade. E aí, levando o assunto para a gente encerrar aqui o nosso papo, né, nosso mexido estendido, a questão eu gosto da provocação e de fato eu não tenho uma situação, mas emoção nem sempre é bom. Perfeito. A questão toda é essa, e aí é uma questão que ela colide com aquilo que a gente julga que uma IA não terá capacidade de reproduzir. Nem sempre é bom e nem sempre é ruim. Talvez não reproduzir isso seja uma evolução da espécie, digamos assim, tipo, talvez em algum momento... Deixa a emoção para os humanos, deixa eles decidirem quando você vai ser emocionado. Talvez em algum momento especial, todos nós gostaríamos de bloquear uma emoção. Só que a gente não consegue. Não consegue. E essa é a grande, enfim, é o grande, sei lá, grande barato de conseguir, né? O grande barato de ser ser humano é isso, mas ele traz malefícios. Mas então, na média a gente não quando consegue. você toma uma decisão impulsiva de cultivar um vício ruim e tal, aquilo tem uma emoção. Você gostaria de bloquear a emoção só para aquela parte? Total. Talvez sim. Talvez eu gostaria. É uma questão polêmica e filosófica. Então, quando ele traz que a inteligência artificial não emocional pode gerar valor, eu não discordo. Nem eu. Eu só não gostei da definição. Eu só não acho que a gente tenha que ir só para um lado ou só para o outro e, de novo, reproduzindo polarizações. Eu acho que essa que é a questão
E essa aqui é a nossa provocação para que você filosófico. leia e faça a sua própria análise. E deixa o comentário aqui, se Exato. inscreve no canal, ativa o sininho. Ó, Sim. virei youtuber. E eu não sou convidado, não. Eu sou uma pessoa que existe, Sócio. que tem os sentimentos muito emocionados e fiquei muito triste de me chamarem de convidado. Convidado. Gostaria de suprimir essa emoção, mas foi Não deu. impossível agora. Muito bom, pessoal. E se você quer receber esse mexido antes de todo mundo, entra aqui no link que vai estar na descrição para você fazer parte do nosso grupo, ter acesso a conteúdo sobre IA, lives, convites e afins que a Macetec vem produzindo nessa seara. É isso? É isso, até a próxima. Até. Tchau, tchau.